Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula nossa. Nesse momento, espero que vocês tenham gostado da nossa trilogia aí das teorias, das abordagens do crime, das abordagens sociopsicológicas, né, que tem os fenômenos que envolvem tanto os processos de tomada de decisão pela intencionalidade de cometer um delito, mas também pelos aspectos psicológicos que podem determinar quem é esse infrator delitivo, né? Nós vamos iniciar agora então uma outra pauta que é igualmente importante e nós vamos trabalhar com ela de uma forma continuada, porque eu tenho feito vídeos mais curtos. Só que esse tema agora é importante a gente dar uma continuidade sem interrupção. Com isso eu vou convidar vocês a terem um pouco mais de atenção, porque a nossa aula nesse formato de vídeo aula nós temos muito conteúdo para traduzir para vocês em um pouco tempo de espaço. Logo, nós vamos lançar para vocês, eu vou deixar disponíveis os materiais posteriormente para leituras. As aulas vão ficar disponíveis para vocês durante a semana inteira, então não se preocupem se vocês não derem conta de acompanhar tudo naquele momento, visando a nossa atividade, que é na segunda parte da aula, no turno da tarde, mas pensando também que vocês terão a oportunidade de assistir essas aulas em outras ocasiões, ok? Basta clicar no link e ir direto para a aula. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos trabalhar então sobre o crime organizado. Né? O crime ele emerge aí na sociedade substancialmente, é uma conduta negativa, formalmente, né? O que a lei definir. Crime organizado antigamente tinha uma conotação, né, de atuações de coletivos, né, e aí a gente chama de consórcio de pessoas, né, acima de 4 pessoas que têm a intenção de violar o direito do outro, né, de se colocar na vantagem baseada em uma organização da própria atividade criminosa. Então é provável que vocês percebam, né, que essas intenções elas estão aí tão próximas, né, conosco, desde a origem do homem, tendo em vista a capacidade aí de seguir ou não os objetos sociais a eles impostos pela coletividade que os cerca. O que nós estamos falando? Nada muito diferente do que nós falamos na primeira parte da aula, ou seja, os sujeitos sociais estão inseridos em sociedade e essas sociedades são definidas por regras, condutas, posturas, códigos sociais, códigos morais, códigos que produzem uma regulação social, né, a nossa legislação, e que ela determina então as posições às quais as pessoas podem ou não, né, viver. E aquelas que transgridem determinadas posições, elas vão ser sancionadas, né, com o rigor da lei, baseado, né, na intenção e na intensidade de como foi determinado delito. Então, pensando aí no crime organizado, né, a gente vai avançando aqui um pouco como questões iniciais para reflexão. Criminalidade de massa e criminalidade organizada. O que nós podemos considerar criminalidade de massa? Projeta a ideia de infrações penais impulsionadas, na maioria dos casos, por circunstâncias de oportunidade. Quais são os nossos delitos mais repetidos no Brasil, por exemplo, que nós vamos tratar nosso exemplo aqui, de uma criminalidade de massa? É crime e acontece. E aí? É massa porque as infrações penais estão postas. Quais são elas? A gente hoje incorre em infração penal, inclusive, porque antes eram administrativas. De qual delito que eu estou dizendo? Direção. A direção com alteração, senso-percepção, em decorrência de substâncias ilícitas ou lícitas abusivas. Então, dirigir embriagado, dirigir sob efeito de drogas, né? LSD, MDMA, ácido lisérgico, as famosas balas e doces, né? Que são essas drogas mais utilizadas aí
na juventude, nos comércios, nas boates, né? O que altera a senso-percepção do sujeito, né? Então, isso é categorizado como uma infração hoje penal, inclusive, né? Que está aí na maioria dos casos, baseado nas oportunidades. Ah, vamos para uma festa, vamos para uma rave, uma festa eletrônica, não sei o quê, né? Então essas condições todas colocam esses sujeitos caracterizando, né, essas infrações de massa. Uma criminalidade de massa é essa que está posta aí de uma certa forma sem um contingente de controle, né? Por outro lado, nós temos também a criminalidade organizada, que ao contrário dessa, que é difusa, essas 100 vítimas individuais, o dano não é restrito a uma ou mais pessoas, ela alcança toda a sociedade. O que é isso? A criminalidade organizada, e aí a gente tem uma série de elementos específicos que nós podemos traduzir no Brasil como criminalidade organizada. Desde os crimes horrendos que são postos aí em decorrência do tráfico de drogas, e aí nós temos uma série de instituições, né, que já foram estabelecidas como tal, né, que podem utilizar aí de recursos que eles ampliam, né, a sociedade, e os danos eles causam umas severos danos sociais, danos econômicos, danos afetivos, danos de vidas, né? Esses aspectos todos eles têm um impacto muito grande na nossa realidade. Então, o que a gente fala? Contemporaneamente, né, concomitantemente, não é fácil a identificação da origem do crime organizado, pois ele é transnacional. Se a gente está falando de crime organizado, né, a gente está falando aí também de uma interface com outros países, com uma organização que ela tem uma tradição, né, e ela remonta aí as gerações. Aparece em vários países ao mesmo tempo, remonta a história na origem das tríades chinesas, que até a presente data é tida como responsável pelo tráfico de heroína no mercado negro. Assim são exemplos ao longo da história de crimes, né, organizados. Nós vamos vê-los aqui agora. Tem alguns aspectos que a gente pode pensar, né, como crimes organizados, que não precisa ir longe não precisamos ir na máfia chinesa para considerar que esse é um elemento de crime organizado. Mas vamos lá. Crime organizado, terrorismo, que é considerado uma espécie de crime organizado, muito embora haja uma divisão na doutrina no que se refere à não lucratividade como escopo de tal atividade. Eventualmente, o terrorismo está ligado a algumas atividades religiosas radicais. Então, nós temos o Islã, né? Nós temos ali alguns povos, né, da Palestina que têm suas lutas cristãs, né, assim, com as questões religiosas. Há hoje, desde sempre, uma relação, por exemplo, do judaísmo cristão com o islamismo em Israel e Jerusalém, qual que é o povo, né, que vai deter maior territorialidade, qual que vai ser a doutrina religiosa do país. Nós temos a máfia da Yakuza no Japão, a siciliana na Itália, a IRA, ETA, as Farc na Colômbia, o cangaço no Brasil do século XIX, ele foi tido como, né, um movimento de terrorismo, né? Aí a gente lembra de Lampião, temos que lembrar da personagem também, né, da sua companheira, e dissolver essa história, né, de que o Lampião era o machinho, né, e que nós temos também aí toda a história voltada para uma discussão de gênero, onde ela também detinha, né, um poder de dissuasão e um poder de determinar, né. O jogo do bicho no Rio de Janeiro, e aí a gente amplia esse Rio de Janeiro para São Paulo, Minas Gerais também. Algumas décadas atrás nós vimos um grande movimento aqui em Belo Horizonte, né, nos bairros de periferia, né, a retirada dos caça-níqueis, que também estavam colocados como lavagem de dinheiro. Na década de 70 e 80, o surgimento do Comando Vermelho, né, todos pela disputa do tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro.
E a gente tem mais alguns, né? O primeiro comando da capital em São Paulo, que surgiu com o movimento dos protestos pelos direitos dos presos aos sistemas adotados pela diretora da Casa de Custódia de Taubaté, né? O Piranhão. No entanto, acabou ali por se tornar uma organização para o crime, né? Então, assim, essas entidades, né, que a gente diz aqui que são entidades transnacionais e elas funcionam como uma forma mesmo, né, de participação em conjunto, ela tem uma dinâmica territorial globalizada hoje, e a gente pode ver que seus exponentes não estão localizados exclusivamente no país que deu origem ao seu início, né? E a dinâmica, né, ela é muito interessante, que diferente das teorias de abordagem dos crimes, como nós estudamos previamente, a dinâmica em relação ao terrorismo e à criminalidade organizada, ela é muito bem traçada em condutas típicas do crime organizado, com características muito claras, como a hierarquia dos integrantes, como se fosse uma organização de empresa, responsabilidades bem definidas, procedimentos rígidos, uma divisão territorial, inclusive respeitando os limítrofes para que não hajam ali conflitos de guerras, interesses, muito embora a gente veja, principalmente quando a coisa não é ainda de uma forma majoritária, conflitos em pequenos territórios onde há tomada de pontos de bocas de crime, né? Boca de tráfico, ponto do tráfico, mas perceba, eu estou dizendo de pontos de tráficos territoriais, não estou falando do crime organizado, onde a estrutura, né, do ponto da droga, onde há, né, o transporte, o acesso, a distribuição. Não, estou falando de um pontinho localizado lá na periferia, né, porque a periferia hoje ela colhe exatamente os resquícios disso, muito embora ela seja a que é mais evidenciada e a que é mais focada, exatamente porque nós estamos naquele processo ainda histórico de segregação da pobreza, de criminalização da pobreza, né? E aí é delicado dizer isso, porque nós não estamos aqui no momento de absolver as periferias de processos criminógenos. Nós estamos aqui dizendo que é acentuado o processo criminógenos nas periferias, né? É acentuado o processo racista associado à criminalidade nas periferias, nas populações negras, pardas, pretas, nas comunidades vulnerabilizadas. Por quê? Porque o poderio mesmo, esse poderio que eu estou falando, que está dentro de uma estrutura hierarquizada, com responsabilidades, procedimentos rígidos, com divisão territorial, isso não se encontra dentro das periferias, das territoriais. Existe uma organização, existe uma dinâmica, existem funções específicas e atribuídas, mas a figura que está ali do traficante local, ela não é de longe a figura da qual a gente está dizendo aqui no crime organizado, né? Ou seja, ele é um subproduto marginalizado de uma organização criminosa que é muito maior do que ele próprio, né? Então a gente, para analisar a sociologia da violência e da criminalidade, nós temos que iniciar os processos como nós vimos aqui, nas grandes instituições, nas grandes entidades que são postas enquanto fenômenos, né, da criminalidade em si, né? Então, quando a gente está dizendo desses espaços aqui, ó, das Farc, Yakuza, a máfia siciliana, a máfia russa que não entrou aqui, o jogo de bicho no Brasil, entende? O Comando Vermelho, o PCC, essas são instâncias que elas calculam uma série de atribuições e que elas determinam finalidades que a comunidade e a periferia não tem condições de dar conta. Então, a dinâmica do crime organizado, olha lá para vocês verem, ela tem um formato de piramidal, que tem uma organização hierárquica, com intercâmbio de informações, com padrão na forma de agir, e esse agir é na distribuição, na punição, na ascensão, né? Então, toda a dinâmica e a estrutura social que está posta para esses sujeitos, eles funcionam de uma forma a enriquecer, a colaborar a funcionalidade dos processos do crime organizado.
E aí é importante nós entendermos que existem várias formas, né, de tipificação do crime organizado no direito penal brasileiro. E a gente entra agora para as legislações. Um fator que é estrutural, que considera o número mínimo de integrantes para a gente caracterizá-lo como crime organizado. O finalístico, ou seja, qual que é, né, esse rol de operações a serem consideradas como criminalidade organizada. E a temporalidade, a permanência e reiteração do vínculo associativo. Então a gente está dizendo, né, de um período que eu disse inicialmente, um consórcio de pessoas, né? Quantas pessoas caracterizam então a finalidade de crime organizado? Estou dizendo de 3, de 4, 5, de uma dezena, né? Qual que é esse elemento aí que faz eu nomear que aquilo ali não é simplesmente um uso recreativo, né, de droga, por exemplo, da maconha, de loló, de tiner, que seja, né? E o finalístico, a finalidade, né? Como que eu tenho calculado isso? Minha intenção é pegar esse produto que está comigo e vendê-lo, comercializar. Qual que é o interesse? Porque o uso recreativo ele não requer a comercialização, por exemplo. E a temporalidade, eu faço isso hoje, amanhã, mensalmente, eu tenho lucro sobre isso, né? Eu produzo isso como uma função laboral e essas questões todas elas impactam diretamente nas relações que nós temos, né, no propósito da tipificação penal. Pensando nisso, a tipificação do crime organizado no direito penal brasileiro, ela tem uma série de prerrogativas. Por exemplo, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Esse é um crime coletivo, plurissubjetivo ou de concurso necessário. Pela lei, pelo menos 4 pessoas. Há lá o concurso de pessoas, então impacta que a partir de 4 pessoas eu posso considerá-los como sujeitos ativos envolvidos na criminalidade, né, no caso aí. E o sujeito passivo, que é a coletividade, ou seja, a sociedade de modo geral, presumidamente colocada em risco pela associação de delinquentes. Ou seja, se eu tenho ativos, sujeitos que utilizam desse fim, e eu tenho um rol da sociedade que não consegue, de alguma forma, paralisar esse processo, essa sociedade ela se torna vítima, né? Essa coletividade se torna vítima dessa associação de delinquentes, de infratores. A materialidade do crime, que consiste em associar-se em mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando, desde que tal associação tenha um fim específico, que é o que a gente disse atrás, a finalidade, que é o propósito de cometer o delito. O dolo, né, que é a vontade do agente de associar-se a outras pessoas com a finalidade de cometer delito, havendo um vínculo associativo entre os agentes. Então, eu estou lá na festa e tenho a intencionalidade de comercializar, né, o LSD, o MDM, né, os ácidos, os êxtases, né, a bala, o doce. Por outro lado, né, tem o sujeito que recebeu ali, passou para a boca dele, deu uma bala, entregou. Esse sujeito tem dolo na ação dele, né? Então a gente começa com o paradoxo, né, do doloso e do culposo, assim, ele tem responsabilidade sobre aquilo, muito embora ele não tenha sido o sujeito que efetivou, né, a ação com a intenção, né? E a consumação, que é o crime com simples associação com mais de 3 para a prática de crimes, pondo em risco presumidamente a paz pública. Nesses aspectos, né, todas essas finalidades aqui, elas pressupõem intencionalidade. Alguns pontos relevantes, acho que é importante a gente pensar nisso, que o crime, né, o desenvolvimento do crime organizado tantas vezes é encoberto por atividades comerciais lícitas, e com tal aparência busca se esconder a realidade. A gente tem aí uma estratégia, né, de fazer aquela cortininha de madeira dentro da casa de bicho e ali na frente você tem uma venda de telecena, de outro produto, né, tranquilamente permitido do ponto de vista da licitude, né, e assim, ainda explorando algumas questões, né, que são colocadas hoje atividades proibidas, por exemplo, o uso e o consumo e a venda de produtos falsificados, né? Eventualmente nós temos centros comerciais com lojas especializadas em produtos falsificados,
né, do ponto de vista que há até uma naturalização desse aspecto em relação à fiscalização e à própria garantia. O que existe aí? Existe um pacto social, existe um pacto entre a fiscalização e a vigilância em relação a isso, porque está propiciando mercado, trabalho formal e informal para as pessoas, está propiciando movimento, né, da economia, está fazendo girar a economia. Quais são as justificativas, né, que prerrogam sobre uma atuação de ilicitude diante do comércio de produtos falsificados? Né? Eu acho que eu vou deixar essa perguntinha aí para vocês refletirem. E aí vocês podem respondê-la no nosso chat, tá bom? O combate ao crime organizado, né, assim, reclama especial atenção à tendência ao caráter transnacional, pois ele não encontra obstáculos no limite dos estados. Então, muitas vezes, né, aquele carro apreendido que veio lá dos estados do centro-oeste ou do sudeste, que foi pego no sul, né, com 1.500 quilos, né, de base de pasta de cocaína ou de embalagens de maconha, e esses processos você não consegue localizar o emitente dele, né? Se localiza o produto ali naquele lugar e você não consegue romper com o processo, com o ciclo do tráfico, né? E aí isso continua de uma forma ascendente, inclusive para compensar o prejuízo, né, do último ato, e isso impacta diretamente, né, na manutenção e na retroalimentação do tráfico. O trânsito internacional ganha espaço cada vez mais com a globalização da economia, o aperfeiçoamento dos meios de comunicação e métodos internacionais de negócio, ensejando aí a transferência de capitais com facilidade, né, burlando a fiscalização oficial. Então a gente está falando de transferências, de DOCs, de pagamentos online, de depósitos, né, em redes internacionais que não são rastreadas aí pelo sistema fiscal, né? Eu acho que essas questões elas geram um desequilíbrio econômico grandioso nas nações, inclusive fica uma discussão, né, em detrimento disso, que é a legalização de determinados tipos de drogas, né, que esse é um outro debate importante para a gente se pensar por causa desse ponto, assim. Existe uma manutenção de um estado paralelo e a gente não pode desconsiderar a existência de um estado paralelo quando nós temos crime organizado, né, e o crime organizado ele está intimamente ligado a condições de figuras políticas e tem cenários e personagens muito importantes que estão relacionados a esses comandantes do crime organizado. Isso é uma situação delicadíssima de se problematizar, né? Inclusive numa videoaula, porque a gente registra, né, que essas pautas existem. O aspecto da violência, né, que está posta na relação entre as consequências de não se permanecer dentro desses pactos que foram colocados diante do crime organizado, e outros aspectos também que é da precarização do furo econômico fiscal que gera em decorrência, né, de uma clandestinidade dos processos do tráfico, né? Então a gente tem uma série de elementos aí, porque nós temos processos sociais, processos humanos, processos econômicos, processos transnacionais, e esse desequilíbrio desse intercâmbio criminoso, ele impacta profundamente na esfera social, na esfera econômica, na esfera política, né? Porque a gente passa a ser refém de um Estado que eventualmente dá cobertura a pessoas ou consórcio de pessoas que são, né, envolvidos diretamente com a criminalidade, com a corrupção, com o processo aí até mesmo de terrorismo e assassinatos marcados historicamente no nosso país, né, de grandes figuras que eram defensores de direitos humanos e de defesa das propriedades indígenas, dos espaços de quilombos e territórios, né, de reservas ambientais, que foram assassinados com intencionalidade, né? Então esses aspectos todos estão voltados em caráter de interesses políticos, né? O tráfico de drogas, por exemplo, ele faz a ponte do país produtor de trânsito com o país de consumo, né? E aí a gente pensar o tráfico de drogas hoje no país, ele é um dos elementos de grande exponência, né, que traduz a violência
social a qual nós estamos, né, sendo sucumbidos por ela. As legislações de cada país são meticulosamente analisadas, valendo-se dos os criminosos dessas leis, ou lacunas que as leis proporcionam, né? Assim é sabido que os países que não dispõem de montadoras de veículos e, portanto, facilitam a entrada de automóveis, caminhões e tratores sem uma rigorosa fiscalização do ingresso, por exemplo. O Paraguai, mais de outro lado, dificulta ou não envidam esforços para restituí-los aos locais de origem, né? Então aí a gente tem uma situação de traslado, de mudança de país sem uma preocupação, né? Aquele pedaço ali de Corumbau e a divisa com o Paraguai ali, a gente tem que passar, né, assim, numa rapidez do risco de você passar com duas, terceira marcha e o seu carro ser, né, assaltado e você ficar a pé ou correr risco de morte em decorrência mesmo de funções aí que são postas, né, numa relação desse tráfico que está mesmo ali colocado, e essa situação a gente não pode negá-la. Um outro aspecto muito importante, que a gente chama aí a lavagem de dinheiro, torna-se consequência, né, de um produto da delinquência. O lucro não pode aparecer um produto de um momento para o outro. Então, aí os depósitos são efetuados nos chamados paraísos fiscais, né, e aí a gente tem uma série de outras questões, né, que são as rachadinhas, né, a transferência de pagamentos, né, em dinheiro vivo, né, que você não sabe a procedência, pagamentos em cheques, né, assim, depósitos e pagamentos para figurões da própria política. Esses campos eles são super delicados e a gente tem que problematizar e criar situações em que elas sejam aí de fato denunciadas, e a gente não pode fazer vista grossa. O controle social somos nós somos a vigilância do país, e acima de tudo nós que detemos o poder, né, da elegibilidade desses processos. A gente tem que tomar posição, né, de problematizar isso, e que isso não saia da esfera do privado para as esferas públicas, né? Então, assim, nós temos uma série de legislações. Só um minutinho que eu vou tomar um golinho de água. De atuação do Legislativo sobre o crime organizado. Prestem atenção comigo, nós temos uma lei 9.034 de 3 de maio de 95, né? A gente já está falando aí de 25 anos atrás, que dispõe a utilização de meios operacionais para prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Essa lei define e regula meios de prova, procedimentos investigatórios que versam sobre o crime resultante das ações de quadrilha ou bando. Por força do seu artigo 1, a referida lei equipara a organização ou associação criminosa ao delito do Código 288 do Código Penal, formação de quadrilha ou bando. Ou seja, acabou-se por não definir e sim equiparar. Se nós tínhamos uma necessidade, então, de criar legislação, diretrizes, tipificar e qualificar o que era posto como crime organizado, acabou que nós utilizamos aí uma formação de quadrilha. Formação de quadrilha no campo da tipificação, ela não define os critérios dos quais o crime organizado, que tem um maior potencial ofensivo no sentido de danos sociais, danos econômicos, danos fiscais, há uma simples redução de uma formação de quadrilha. E o que se caracteriza a formação de quadrilha e a sua tipificação penal, né? Então esse é um outro ponto de reflexão. Aí a gente passa 6 anos, vamos lá para a tela, a lei de 10.217 de abril de 2001 altera aquele artigo 1º, vocês lembram que a gente falou de 25 anos atrás? Mas ainda assim não esclarece o que seria organização criminosa. Apenas ressalta que não se trata da conduta descrita no 288, que era a formação de quadrilha, mas novamente ainda não define o que seria isso. Então, agora, já não é nem formação de quadrilha mais, mas eu também não sei o que é o crime organizado. O que eu vou colocar nesse lugar para poder prerrogar sobre, para eu poder legislar sobre, para eu poder tipificar, para eu poder, inclusive, penalizar quem se enquadrar dentro desses moldes? Aí o artigo 1º fica assim: essa lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios
que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando, ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo. Não se tem sequer os termos crime organizado, porque quando a gente está dizendo de uma organização criminosa, a gente está falando lá daquela esfera da pirâmide, de estruturas bem definidas, com funções esclarecidas, com papéis claros, com gestão, com hierarquização. No artigo 1, que foi mudado de tirar formação de quadrilha para tipificar isso que nós já vimos como descrito, não nos coloca nenhum tipo de informações que nos qualifique no termo do Código Penal. Então, como a matéria nesse caso, né, ela até então não sofreu nenhuma definição, o agente que vier a praticar algum delito que presuma ser típico de uma organização / associação criminosa, esteja presente critérios e características próximas de tal instituto, responderá pelo artigo 288, em concurso com material artigo 69, com o crime praticado ambos do Código Penal. Ou seja, gente, volta para o crime organizado e concurso de pessoa. Volta para a formação de quadrilha e concurso de pessoas. Não há tipificação no Brasil sobre o crime organizado. E isso para a gente é uma fragilidade enorme, porque o Brasil, com a extensão territorial que tem, com a produção, né, de produtos criminógenos, né, de drogas ilícitas, né, com produção de maconha, produção de heroína, agora, né, as drogas mais pesadas que devastam e que são nefastas na vida social, que é o crack, que tem um acesso muito mais fácil a populações vulneráveis, não tem uma tipificação que coloca isso como crime organizado e ainda tem uma ação generalizada passiva, que é essa da sociedade sofrer em detrimento, né, dessa coisa da instância individual ativa. E aí a Lei 12.815 de 2013, aí a gente já está falando agora de 7 anos atrás, né? Ela dispõe o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos, que sejam de caráter transnacional. Aleluia! Nós conseguimos, então, em 2013, com uma luta desde 95, caracterizar o crime organizado e a associação criminosa. Né? Isso, então, já é um avanço, muito embora seja recente, e ainda não tem-se tantos enquadramentos nesse sentido. Né? Então, a gente vai lutando porque o que a gente quer é justiça social. Em face da dificuldade de se conceituar o que vem a ser crime organizado, optou-se então por retratar 7 características tidas como principais. No entanto, existem outras demais características. Então, nós vamos nomear 7 para que vocês tenham condições de visualizar que, individualmente ou coletivamente, essas 7 características, elas traduzem o que nós estamos chamando por crime organizado. Então, vamos nelas. Acumulação de poder econômico. O tráfico de drogas faz girar bilhões de dólares por ano, podendo chegar ao produto interno bruto de uma nação. Né? Então, assim, eu não vou citar nomes de países que têm economia baseada no tráfico de drogas. Alto poder de corrupção. Prazer voltado para as instâncias formais do direito, poder judiciário, polícia, Ministério Público, assim como outros poderes, como, por exemplo, legislativo, quando do cerceamento de determinadas iniciativas de leis. Esse campo 2 me toca profundamente, porque nós temos vivido nos últimos anos processos envergonhosos no nosso país de deflagração e denúncias de crimes que são caracterizados como crimes organizados perpetrados pelo Estado. Pelo Estado, União. Não pelo Estado paralelo, que esse a gente já tem consciência dele e que também igualmente deveria ser punido com rigor da lei. Mas nós estamos falando do Estado-nação.
né? Então acho que esse aspecto ele volta para a gente com uma dor no peito, com um nó na garganta, que eu acho que é o momento que a gente tem que fazer essas denúncias mesmo e não ficar calados, porque é uma situação que nos impele, né, e que nos promove repúdio, repulsa, situações mesmo de violação da nossa cidadania, do nosso direito de cidadão. E não fica por aí não, vamos para a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima tópica, o que elas só agravam as tópicas primeiras. Olha isso, o alto poder de intimidação. Não se poupam esforços para intimidar testemunhas, impondo verdadeira lei do silêncio, queima de arquivo. O maior exemplo dessa característica está no assassinato de 21 membros da família do mafioso Tommaso Busquetta. O que acontece, gente? Não é apenas isso. A gente foi lá na Itália para evidenciar uma situação que acontece aqui, né? Cada dia a gente descobre um que foi preso, que ia depor e que apareceu morto na cela. Ou que foi... Entende? Não dá para engolir isso de uma forma naturalizada. Necessidade de se legalizar lucros ilícitos. Então, a lavagem de dinheiro por meio dos paraísos fiscais, frise-se que atualmente é uma pressão muito grande da comunidade internacional em se exterminar tais paraísos, sobretudo depois dos atentados de Washington em setembro de 2001. Esses países, né, essas ilhas fiscais, esses paraísos fiscais, eles existem e eles não se incomodam com isso, né? Eles não têm intencionalidade de fiscalizar. Nós tivemos aí uma série de situações já no último ano, nos 2 últimos anos, de localização de dinheiros, assim, de fundos milionários de políticos, né? Tanto figurões do judiciário quanto do legislativo, que não tiveram nenhuma interferência do país lá de origem onde estão, esses paraísos fiscais, e o país Brasil continuou nessa inércia em relação à investigação, porque sabia-se de enriquecimento ilícito, que é a nossa primeira tópica, sem nenhuma contravenção, sem nenhuma contradição sobre as investigações e a compreensão do como esse sujeito ascendeu de uma forma tão, sabe, tão absurda, né? Assim, patrimônios de pessoas que não cabem calcular dentro, por exemplo, do seu período de trabalho enquanto legislativo, né? Assim, pessoas que têm 10 bilhões de reais, 11 bilhões de reais, quando o somatório de todo o recurso, todo o salário dela não chegaria a 30 milhões de reais. Né? E aí, assim, a gente tem famílias inteiras que estão envolvidas nesse tipo de crime, né? E o Estado não faz nada porque tem seguramente interesses escusos sobre isso, né? E essas questões elas precisam vir à baila, né? Então a gente continua aqui com a tópica 5, né? As conexões locais e internacionais, ou seja, não é fácil dissolver uma organização criminosa porque ela está no mundo todo. Troca de armas por drogas, animais silvestres, armas nucleares, entre outros. O esquema, gente, da Naja, o último exemplo, né? A gente teve aí um episódio, né, de um estudante de veterinária que foi picado por uma cobra Naja, que não é nativa do Brasil. E o mais grave, eles soltaram ela, né, no estacionamento de um shopping, correndo o risco, inclusive, de novas picadas e novas vítimas, né? E essa figura, então, né, foi levada aí para o tratamento, utilizando a única dose, né, do soro antiofídico, né? E aí descobriu-se logo um esquema de corrupção, de contrabando de animais silvestres, né, para fins domésticos e compras e tráfico, né, que é da ordem do horror, né, assim. E foi numa casualidade, não existia uma investigação por trás disso, né? Então, assim, quantos outros episódios podem acontecer, né, considerando esses elementos? Vamos pensar aqui então no campo 6, que é essa estrutura piramidal, que a gente já havia falado dela, né? Sempre há um chefe, um gerente, uns soldados, há uma categoria que já aparece em alguns países, denominada de investidores, mas que no Brasil, ao menos por enquanto, não se tem notícia que tenha sido definida enquanto um conceito aí,
né, para pensar essa questão com as conexões internacionais. E em sétimo, a oferta dos serviços sociais a comunidades. Quem aqui nunca viu, né, o tráfico ir lá e comprar o remédio do paciente, do menino que está doente, trocar o gás de cozinha da Dona Maria que está lá sem condições de comprar um gás, né? Comprou o remédio, traz a cesta básica, né? Isso são formas de silenciamento da comunidade e a comunidade se torna refém. Ela se torna refém. Ela não é uma comunidade que é cúmplice. Ela é refém nesse processo. Por quê? Se ela se propõe a uma denúncia, ela é silenciada, ela é um arquivo morto, ela é expulsa, ela sofre represália e ela vive uma situação de terror, né? Nós temos constantemente acompanhado e atendido pessoas na política de assistência social, na proteção social de média e alta complexidade, que estão fugidas dos seus domicílios em detrimento a ameaças, né? Que entram para os programas de proteção em detrimento a ameaças de pessoas que estão nos territórios e causam horror, né? Exatamente porque se você não pactua com eles, você concorre com eles, né? No sentido de uma construção de inimizade, de perseguição, né? E isso é muito grave. Por outro lado, a forma de abordagem é muito empática, é muito simpática, né? O território ele passa a ser amparado pela criminalidade, pela corrupção e por todo esse processo, de uma maneira que não é possível fazer uma denúncia contra, porque eu não consigo romper com o ciclo dessa simpatia contra essa determinada pessoa, né? Esse ponto ele é muito agravante na nossa realidade. E nós temos aqui então algumas séries de atuações de combate ao crime organizado em Minas Gerais, e eu vou trazê-los para vocês de linhas gerais. Assim, é importante nós percebermos que existe um trabalho sendo feito, né? Por exemplo, né, na área de combate ao crime organizado, o Ministério Público de Minas Gerais ele atua de forma integrada com outras instituições de defesa, né, social do Estado. E aí eles criaram aqui, né, uma promotoria de justiça de combate às organizações criminosas, né, que promove aí operações regulares, por exemplo, em shoppings populares, bingos clandestinos, comércio de produtos contrabandeados ou falsificados. Na área do crime organizado, né, ainda tem essa relação da resolução da PGJ, da Procuradoria-Geral de Justiça 92 de 13 de dezembro de 2013, aquela lá de 7 anos atrás. Cria no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e dispõe sobre essa estrutura e suas atribuições. Considera um mapa estratégico elaborado a partir de um planejamento do Ministério Público junto com os próximos anos, definindo aí outras, né, entre outras, o combate à criminalidade como uma das prioridades da instituição, do Ministério Público, considerando a necessidade de criação de mecanismos que possam dar aí suporte à promotoria de justiça no combate a essas criminalidades. Fica criado, então, no campo do Ministério Público, a GAEPCO, que é essa, né, entidade. Auxiliar é a atividade funcional vinculada à CALCRIMO, que é o Centro de Apoio Operacional ao Combate ao Crime Organizado, e tendo como função a GAECO prestar apoio aos promotores de justiça, visando a identificação, prevenção e repressão das atividades criminosas. Cabe aí a GAECO atuar na fase de investigação, atuar em ações conjuntas com as instituições policiais, acompanhar as investigações por órgãos policiais, e isso, né, são elementos importantes que a gente entende como possibilidades de romper com o ciclo da corrupção, né, dentro do nosso país, especificamente em Minas Gerais, mas que de fato que a gente vê uma mobilidade, uma ação que seja garantidora, né, ou que a gente consiga visualizar grandes feitos, não vi notificados. Vocês conseguiram? Vocês têm alguns exemplos? Conseguem relatar para mim algum exemplo de desmanche de quadrilha ou formação baseado no crime organizado nos últimos anos? Acho que é uma pergunta importante para a gente pesquisar aqui, para a gente ter elementos
de materialidade das funções que a GAECO opera no campo, né, da dissolução, aí, da dissolução dessas instâncias, certo? Então essa é a pauta que nós estávamos falando sobre crime organizado e a gente volta mais em breve falando sobre novas pontuações no campo da segurança pública, da prevenção e dos direitos humanos, ok? Fiquem comigo, um abraço e até breve.